Oi, gente, tudo bem? E chegamos no dia da entrega. Vou mostrar os detalhes dessa casa, que é uma casa que a gente fez uma obra muito rápida, 50 dias de obra civil e toda a parte de produção aqui a gente fez em uma semana. Mas algumas coisas a gente entendeu que era inegociável, assim. Mesmo se tratando de uma casa alugada, a gente escolheu trocar o piso da sala, reformar 100% os revestimentos dos 2 banheiros que a gente tem aqui nessa casa e na cozinha produzir ali uma bancada nova para que ele tivesse um funcional melhor resolvido e vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Eu tô aqui na sala, que é um ambiente que a gente colocou bastante energia para que se tornasse um espaço muito agradável e muito acolhedor. Ele é jovem, ele tem muitos amigos, ele gosta de receber. Então a gente pensou numa sala aqui que tivesse integração total e peças bastante versáteis para que essa mesinha, por exemplo, possa ir para lá, a outra se encaixe no banco, o puff vire um assento para 2 pessoas e que se isso tudo for para a periferia dessa sala, a gente possa ter gente aqui sentada no chão também, porque aqui com certeza vai rolar muita música, muita energia de pessoas criativas e que ficam muito à vontade assim em ambientes fluidos, né? Então foi isso que a gente pensou. O plano aqui também foi vestir essas paredes com peças que falassem sobre a personalidade desse morador. Então a gente tem bastante obra de arte, a gente tem quadros que ele escolheu um a um, que foram realizações assim pessoais. A gente criou aqui essas prateleiras, que são prateleiras nesse amadeirado, frejó, com esse detalhe desses pininhos, né? Não é uma prateleira com fixação invisível. A gente fez questão de ter aí esse apoio roliço para que trouxesse essa linguagem, desse mais uma camada, assim, uma informação sobre essa área, que é uma área para receber objetos de decoração, livros, plantas, que ele gosta bastante. Então, essa L de prateleira, ele praticamente abraça essa nossa sala. A gente tem aqui um sofá de 3 lugares, bastante confortável, um bancão. E essa sala é dividida por uma viga. Tem uma entrada e uma viga separando esses espaços. E aí, quando eu me deparei com essa planta, não deu para fugir dessa solução que a gente gosta tanto, que é uma solução de criar uma caixa nessa entrada. Então aqui a gente optou por pintar do pilar até a viga e tudo que acontece aqui nesse espaço, nesse tom terroso que é o tamarindo. Eu aproveitei essa área, esse cantinho, para trazer essa poltrona, que é uma poltrona linda que eu adoro, e quando ele sentou, ele se apaixonou imediatamente, desenho do Maurício Arruda, um colega também muito querido, poltrona Atlanta, para que ele, enfim, pudesse sentar, descansar, ouvir os discos, né? Aqui esse rack foi pensado para guardar aqui os discos, para acomodar a vitrola. Então é um canto especial aqui. A gente traz esse paisagismo, essa iluminação através de pendentes, nesse material que é um material mais rústico. E nessa entrada, a gente pensou nessa peça que pode receber as bebidas, é um bar, mas ao mesmo tempo ela tem aqui uma gavetinha, que eu acho que é muito prática. Quando você chega em casa, você poder guardar aqui algum objeto, deixar a chave, enfim. Então, de novo, é uma sala feita para receber, para estar cheia e para ser funcional, para que as pessoas possam aproveitar bastante o espaço. Uma outra coisa que a gente fez aqui foi marcar esse setor aqui, essa área de sentar, bater papo e tal, com um tapete de 4x3 nessa geometria, né, preta e branca, porque as cores já aparecem bastante aqui em toda a produção. Então, quando eu faço uma produção
com bastante quadro, colorido. Eu gosto de ter uma base mais neutra no piso, no caso, um preto e branco. E aqui a gente sobrepôs um piso com essa fibra natural, redondo, com 1,60 m de diâmetro, para acomodar aqui o nosso cantinho. Então aqui é o lugar, de fato, que, enfim, pode aqui sentar alguém numa posição um pouco mais ereta e tal, mas se ele quiser relaxar um pouco, aí ele deita e aproveita aqui o puff para ficar um pouco mais descansando. Os objetos. A gente tem artesanato brasileiro, presentes que ele ganha. E aqui, os quadros, ele mesmo escolheu um a um, ele fez questão de escolher, e vocês vão ver que tem aqui no corredor paredes bem vazias, despidas, que a gente fez questão de deixar assim, porque a tendência é que, enfim, a vida aconteça, que ele vá se apaixonando por obras e vai escolhendo uma a uma com calma, e aos poucos ele vai formando aqui essa galeria que leva até a área íntima e a área da cozinha, que vocês vão conhecer já já. Fiquem aí nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal, aproveita e dá um like e me conta o que você está achando dessa sala até aqui. Esse quadro aqui, com esse sorriso maravilhoso, é de um artista de Gana. Ele comprou essa fotografia e essa que está na parede oposta. Era um sonho, e a hora que ele me mostrou, eu falei, por favor, apenas compre. E a gente escolheu essa obra aqui, eu vou deixar todos os créditos para vocês, na Mal. Esse foi um presente de uma amiga, e aqui essa fotografia com ele para trazer uma foto, que eu acho que é uma foto tão linda. E esse é o primeiro show que ele fez internacional em Porto, e achei que era muito legal ter essa história aqui impressa nessa parede. Esse objeto aqui atrás do sofá, a gente queria alguma escultura de parede. E aí a gente encontrou essa peça, que é essa obra de arte, feita em madeira e em latão. A gente consegue definir, né, qual a melhor posição. Nesse caso a gente colocou ela na horizontal para vestir um pouco melhor essa parede, e eu achei que funcionou super, e ele gostou bastante, escolheu a dedo junto comigo. Entre o sofá e o banco, a gente deixou aqui um local para ele ter o violão, que vai ser o violão da sala, vai ser o violão que ele vai tocar por aqui. E essa peça é uma mesa com uma luminária acoplada, e ela consegue, ó, você consegue girar. Então, pensando numa iluminação um pouco mais aconchegante, ele também vai ter a opção de acender ou só uma peça como essa, que é uma luminária de piso, ou só aqui esse trilho que a gente marca essa sala maior, ou até mesmo os pendentes que estão ali junto da poltrona Atlanta. Aqui na entrada, a gente posicionou esses 3 ganchos, que são feitos em madeira também, e acho que é bastante útil. A hora que ele chegar, ele pode deixar a bolsa, os amigos também podem pendurar casaco, uma pashmina, enfim, o que for necessário. E aí já fica aqui ao lado desse banco, onde eu imagino que vai ter muita gente batendo papo e conversando nas festinhas, que com certeza ele vai dar aqui também. Antes de entrar no corredor que vai levar a gente para os quartos e para a cozinha, eu vou chamar atenção para esse espelho. Esse espelho ele tinha sido comprado para a gente colocar lá no quarto dele. Mas aí quando chegou e eu vi esse formato, eu pensei na oportunidade que a gente tinha de ter aqui uma peça de espelho de corpo inteiro, que ele gosta, e se relacionando com essa composição que está acontecendo aqui com esses quadros. Então achei que funcionou, enfim, super bem. Ele começa aonde termina aqui o nosso rack, com uma altura bem baixa, enfim, para dar protagonismo para esses objetos mesmo, que, enfim, já contei para vocês que ele escolheu a dedo. Agora vamos ver lá dentro. Bom, esse aqui é o quarto do João, do JP, e a gente fez aqui uma transformação importante, mas mantendo coisas bem estruturais, que eram o piso de madeira, esse piso já existia, e esse armário, que é um armário bem grandão, alto. Aqui a gente tem um pé direito bem alto, pé direito de casa antiga, gostoso, aberturas grandes, janelas. Então, enfim, essa coisa da luz natural, da ventilação acontece muito aqui.
Então, o que eu fiz para atualizar? Esse armário era um armário de madeira, pesado, mais carregado, bem escuro. E as paredes, elas tinham uma textura nessa cabeceira também um pouco escura. Então, eu escolhi duas cores aqui para dividir esse armário, marcando a parte inferior e superior do armário, dando a volta toda no quarto e também pintando o teto. Além disso, a gente trocou a cama, que era uma cama mais pesada, a gente trouxe essa cama, que é uma cama de madeira, que tem uma base que flutua, traz uma leveza para o espaço. E a cabeceira, a gente trabalhou com essa cabeceira mais orgânica em palha. Para equilibrar aqui essas laterais, a gente escolheu essa mesinha da Ilha do Ferro para esse lado, que é um lado que a gente tem um pouco menos de espaço, e ali do outro lado uma mesa de cabeceira com uma gavetinha para que o funcional também seja atendido. Outras coisas que a gente precisava resolver aqui nesse espaço eram o lugar da garoa. Ele tem uma cachorra, uma Weimaraner linda, novinha, bebê, bem estabanadona. E a gente precisava fazer uma caminha nova para ela, vocês vão ver, a gente fez uma caminha toda de madeira, estofada, com tecido próprio para pet. Então a garoa dorme aqui no quarto dele e ela está posicionada aqui no cantinho. E a gente criou essa peça, que é uma peça quase que vai funcionar como uma chapelaria ali. Além, né, de posicionar os chapéus aqui, que é uma marca registrada no JP, ela tem aqui um cabideiro e uma área para sapatos embaixo. Então, como ele está sempre fora de casa, sempre viajando, saindo, fazendo show, é prático isso, né? Sei lá, cheguei da rua, desfiz uma mala, deixei para a lavanderia pegar, depois chega a roupa limpa, já penduro aqui, ou até mesmo amanhã eu vou sair para gravar alguma coisa, já deixo o look pronto. Então, eu achei que essa peça aqui funcionou bem para esse dia a dia que ele tem, que é super corrido. Objetos, né? Aqui a gente optou por colocar essa lanterna japonesa como a nossa luminária, né? O nosso pendente de iluminação, muito baseada nas referências que ele nos trouxe logo no começo, na fase de briefing. Ele trouxe referências de arquiteturas mais mediterrâneas, borro, ele gosta de tons claros, mas ao mesmo tempo terrosos, iluminação mais confortável, ele sempre pediu, então acho que essa lanterna ela faz bem esse papel. Aqui para a cabeceira, a gente traz essa escultura de parede, que ela é feita com casca de ovo. Primeira vez que eu a vi, imaginei que fosse algo em pedra, super pesado, e não, é um material super reciclado, e a gente achou que tinha toda a ver aqui com a paleta do quarto. A roupa de cama, acho que o linho, né, que fala muito do próprio estilo, né, dele, as roupas que ele usa, ele gosta muito desses tecidos naturais, essas tramas, tricôs, então a gente traz essa identidade para a cama também. E acho que por último, para o tapete também, esse tapete é da Casa Maior e a gente escolheu um tapete que tem essa textura e é um tapete claro para trazer um pouco esse equilíbrio de um piso que é muito escuro, né, essas tábuas de madeira escuras, antigas. Eu acho que essa base mais clara no piso descola um pouco, né, essa área do dormir. E a gente trocou os puxadores também dos armários, desse armário e do quarto de hóspedes, por essa chapinha, que é uma chapinha dourada, trouxe bastante leveza assim e conectou muito bem com o restante das escolhas que a gente fez aqui. Bom, esse é o banheiro que fica dentro da casa. Vocês vão ver que tem uma edícula lá no fundo e tem um segundo banheiro lá fora. Esse é o banheiro que atende ele no dia a dia. Primeira coisa que acontecia aqui é que a bancada era desse lado. Então era uma bancada pequena, não tinha marcenaria, nem de espelho e nem embaixo. E ficava um espaço ocioso aqui desse lado. A gente não mexeu na posição do vaso, mas eu fiz questão de inverter a posição dessa bancada, mesmo que em frente à janela, e eu explico como a gente solucionou isso. O que eu queria no primeiro momento é que ele tivesse mais área de superfície aqui de bancada,
para poder aproveitar melhor esse espaço, a gente trocou a cuba, trocou a torneira e fez uma marcenaria aqui, que ele tem aqui 2 portas de giro para guardar tudo que ele precisa. E aqui ainda esses 2 nichos na lateral, como a gente tem o vaso, eu não conseguia colocar a porta. E a gente soluciona bem aqui com nichos e cestos, que ele também pode guardar produtos e o que for necessário, e tá sempre à mão aqui. Como a gente soluciona quando a gente coloca a bancada em frente a uma janela? Normalmente eu faço esse espelho, que é um espelho que tem um trilho inferior e superior simples, e aí ele corre de um lado para o outro. Com isso eu consigo acessar a janela que está atrás para limpar, para fazer qualquer manutenção, para abrir, e eu não perco aqui essa funcionalidade de ter um espelho à frente da bancada. Então foi assim que a gente solucionou. Eu escolhi pintar essa meia parede aqui inferior nesse tom que é o ninho da Souvenir. Acima a gente pintou de papel picado e como o pé direito aqui também bem alto, a gente pintou o teto e o roda-teto na mesma cor, tá? O box a gente trocou e o revestimento eu trouxe o ladrilho hidráulico, que é um material que a gente gosta bastante, que é um material artesanal. Esse é o linha, nesse tom de mostarda, acho que funcionou bem com o resto da paleta. E a gente fez o ladrilho só dentro do box, na altura apropriada para poder fixar o box, e a gente traz aqui para dentro do nicho, para dentro do box, essa prateleirinha, que é uma prateleirinha metálica, que resolve quando a gente não consegue abrir nicho, ou que a gente não tem um espaço interno muito generoso dentro do box. Ela organiza bem ali o que a gente precisa no dia a dia para tomar banho. Outra coisa que eu não comentei é que aqui a gente usou o branco Itaúnas na bancada do banheiro e na bancada da cozinha também. E a altura do frontão acompanhou a altura do rodameio pintado que a gente escolheu fazer para fazer essa marcação entre um trecho e outro da parede. Vou aproveitar para contar para vocês aqui também a escolha da cor da porta. Cipó da Amazônia, que é a cor do ano 2026, e a gente pintou todas as portas desse corredor nesse tom de verde. E assim, eu já falei isso durante a obra e eu ainda continuo com vontade de beijar essas portas de tão lindas que elas ficaram. Aqui é o quarto de hóspedes e é o quarto também que ele usa para assistir TV e jogar videogame. Então a gente organizou ele de forma que ele tivesse aqui uma poltrona que vire uma cama e aqui um rack para organizar o funcional de controle, videogame, o que ele precisa aqui, o soundbar que ele tem para atender a televisão. Então, de novo, né, uma casa alugada, a gente não queria investir muitos recursos, mas tinha coisa aqui que a gente não abria a mão de fazer. O que a gente resolveu foi trazer essas tubulações aqui aparentes para resolver uma fiação de internet que a gente tinha aqui, então a gente trabalhou com essa tubulação rígida. Aqui na parede da televisão a gente quebrou para fazer os pontos para acomodar direitinho a TV na parede, que antes ficava apoiada aqui no rack que ele tinha, e ajustar também aqui as tomadas para que tivesse uma comunicação para atender HDMI e todas as fiações necessárias para conectar o videogame à televisão. Então isso a gente optou em resolver e fazer uma obrinha civil. Pintamos todo o ambiente no papel picado, assim como o armário. Então aqui a gente teve aquela mesma solução do armário do quarto dele, que a gente pintou em 2 cores, aqui a gente escolheu fazer ele da cor da parede para ele ficar bem leve. Tapete leve também, para que possa lavar com facilidade. Esse mancebo, ele vem também para trazer essa facilidade de pendurar aqui os chapéus, roupa, quando chega, né? Essa coisa de sempre estar em trânsito. E a gente foi trabalhando, enfim, com peças aqui de artesanato brasileiro. Aqui ele trouxe esses quadros que ele também ganhou de presente para trazer essa personalidade. O cantinho do violão, plantas, enfim, um lugar com bastante aconchego, bastante acolhedor, para ele desfrutar dos momentos de descanso nessa casa. Essa cozinha dele,
era o ambiente que ele mais gostava. Agora ele mesmo me falou que agora vai ficar em dúvida do que ele gosta mais, onde as pessoas vão ficar mais, mas quando ele recebe, é onde as pessoas gostam de ficar. É um ambiente muito iluminado, a gente tem uma janela aqui junto à bancada e uma janela lateral, e isso, enfim, transforma esse ambiente num ambiente muito gostoso e acolhedor. Além disso, o piso que a gente tem aqui é um granilite lindíssimo. Então já era um ambiente que eu diria que estava assim, mais resolvido de todos antes da gente entrar. Ainda assim, a gente traz soluções aqui de organização de bancada, então a gente cria uma pedra que resolve toda a parte funcional de fogão, forno, cuba, máquina de lavar louça, a gente faz pontos hidráulicos para atender e posiciona ali também um filtro que vai deixar tudo à mão no dia a dia. Esse móvel, esse armário aqui lateral, é um armário que já existia, mas ele tinha uma pintura. É um armário de alvenaria com portas de correr e ele tinha uma pintura. O que a gente fez foi tirar essa pintura, fazer um fundo branco e adesivar com essas listras pretas. Acho que isso funciona, né? Traz um pouco da leitura do que a gente fez lá na sala, naquele tapete geométrico. Ele é impresso aqui também, esse conceito, e funciona com todo o restante dessa cozinha que a gente fez questão também de deixar ela muito orgânica, assim. A gente não queria a cara de marcenaria planejada, então eu só criei essa marcenaria aqui, nesse MDF Mint, que é onde está todo o nosso funcional, como eu acabei de dizer. A gente tem aqui a pedra de granito branco Itaúnas. Essa mesa que a gente posiciona aqui no meio, a gente trocou uma mesa que ele tinha antes, que era redonda, por essa mais orgânica. A gente brinca com cadeiras diferentes aqui. Esse lustre é um lustre que já era dele, já existia, a gente manteve. O que eu faço é pintar as paredes de papel picado, mas pintar o teto nesse tom aqui, que é o Pinole da Souvenir, que é esse amarelinho bem suave. Esse móvel é um móvel que ele já tinha, então o que eu faço? Eu crio uma outra prateleira acima dele, essa sim nova, para que a gente consiga deixar mais ergonômica aqui a posição do micro-ondas. E eu mantenho também essa peça que ele já tinha na cozinha, só que ela estava ali, que é uma cômoda. Eu acho ela simpática, sempre achei ela simpática desde o primeiro dia. Ela é funcional para ele, então eu acho que combinou bem aqui. Nessa outra parede, a gente traz esse banco, que tem uma linguagem de um banco mais rústico, mais antigo, e eu acho que contribui para essa estética que a gente queria aqui, mais desconstruída, menos perfeitinha. E esse quadro, que é um quadro maravilhoso, que é da mesma artista que pintou aquele outro que eu mostrei para vocês na sala. O nome dela é Bianca Foratori e a gente adquiriu essas peças na Mal. Aqui ao lado da geladeira a gente tinha um hiato, não acontecia nada aqui. E aí a gente comprou essa peça, uma peça pronta, desse móvel que é um móvel de prateleiras, que acomoda cerâmicas, que acomoda esses cestos, que ele pode ter frutas, que ele pode ter flores. Ela contribui para a estética da cozinha e ainda ajuda, auxilia para que ele tenha mais espaço de armazenamento. Então é uma cozinha que vai funcionar bastante, que vai receber bastante amigos e a gente está muito animado para receber registros desses encontros que vão acontecer aqui, com certeza. A gente tem prateleiras aqui, assim como a gente fez lá na sala, com o mesmo detalhamento. A gente traz plantas, traz as cerâmicas, ele gosta muito das cerâmicas, então a gente foi escolhendo aqui também objetos que, enfim, falassem sobre a personalidade dele e também contribuíssem com essa função, com essa funcionalidade. As portas aqui a gente consegue ver bem como esse verde ele vem para coroar todos esses ambientes, e aqui na cozinha ele fica bastante em evidência. Então, de novo, o Cipó da Amazônia, cor do ano de 2026, a gente traz aqui para imprimir essa personalidade e fechar essa paleta que a gente escolheu de tons terrosos, mas que também tem um verde super cítrico, por que não? Bom, esse é o banheiro da edícula, que é o estúdio dele. É um banheiro que vai receber bastante visita também, então a gente queria fazer ele com uma cara de lavabo. Trocamos todos o revestimento, optamos por ladrilho também, e aqui a gente escolheu esse ladrilho azul e branco, com essa geometria triangular.
Os boxes a gente também trocou no mesmo padrão cromado que a gente usou no banheiro lá de cima. A gente pinta essa porta e a porta do estúdio, que vocês vão ver logo mais, nesse tom que é o Tempestade, que é a cor do ano 2026 também. Isso mesmo, a gente tem duas cores de 2026, Tempestade e Cipó da Amazônia. E a gente escolhe manter uma cuba simples com coluna, que é essa louça que a gente colocou. A gente troca a torneira, traz um espelhinho redondo aqui, pinta as paredes acima do ladrilho nesse tom de ninho, que é o mesmo que a gente usou no banheiro de cima, e esse forro de madeira ele já existia. A gente deu um tratamento nele, trocou a luminária e os acessórios que estão nessa serralheria pintada de branco. Bom, esse é o último ambiente, não menos importante, acho que um dos mais importantes aqui dessa casa. É o estúdio do JP, é aqui que ele vem para estudar, para compor, é daqui que saem os hits que a gente vem acompanhando e, enfim, se apaixonando a cada música que é lançada. A gente aqui resolveu pintar todas as paredes nesse tom claro, trazer para esse teto, que era um teto amadeirado, uma cor, que é a mesma que a gente pintou as paredes, do Tempestade, e a gente resolveu essa iluminação com essas calhas e com esses spots que foram feitos através da própria calha. Por se tratar de um estúdio, enfim, de verdade, a gente posicionou aqui esses abafadores que ele já tinha antes para, enfim, contribuir, né, com o som aqui. Quanto mais elementos, quanto mais tapetes, se tiver, melhor essa reverberação do som e a acústica que ele precisa. Então a gente traz esses elementos, tapete e os abafadores para resolver tecnicamente, e também a gente pensa numa estante, né, nessa área que é uma área mais instagramável, eu diria, que tem objetos de decoração, que tem plantas e tem prêmios, porque ele é um artista muito premiado. Então a gente teve esse desejo de trazer uma estante que realmente possa acomodar os prêmios que ele já tem e os que com certeza ele ainda terá. Então a estante trabalha aqui. Ao lado a gente escolheu essa poltrona, que é uma poltrona que não tem braço, então favorece aqui a liberdade para ele poder tocar com conforto. Uma mesa de apoio, essa luminária que é da Adriana Esbeck, que é uma luminária que tem uma luz super difusa, então ele pediu um ambiente com uma luz bem baixa, se ele quiser estar à noite aqui, com uma luz bem confortável, então a gente atendeu. E esse quadro, que é um quadro da fotógrafa Mariana Orsi, do Jockey, que ele se apaixonou, e a gente trouxe aqui para criar esse background bem instagramável e ele poder, enfim, fazer os vídeos e registros com uma estética bem bacana e que, de novo, fala sobre ele. Aqui desse lado, a gente tinha uma estrutura em alvenaria. Era um pouco estranha, acomodava um espaço aqui esquisito, então a gente fez aqui essa alteração civil, que foi tirar essa base de alvenaria que atrapalhava um pouco. Então a gente libera esse espaço para que ele possa trazer os instrumentos, caixa de som, e ele usa aqui esse cantinho, essa escrivaninha já era dele, a gente trocou a cadeira para, enfim, trabalhos administrativos, músico também tem esse tipo de trabalho às vezes, para, enfim, responder um e-mail, então ele usa essa área aqui da penteadeira, da escrivaninha, para trabalhar o home office. Essa peça é um rack que ele já tinha, e aí a gente trocou boa parte desse mobiliário, né? Eu acho que a gente investiu de fato nesse projeto em peças soltas, porque, de novo, é uma casa alugada, então eu queria que, se tivesse algum investimento aqui, fosse investimento de coisas que ele pudesse levar a maioria das coisas. Então, essa peça é uma peça que já era dele, ele doou bastante coisa, mas ao mesmo tempo eu fui tentando acomodar coisas que ele já tinha, e essa foi uma das que eu consegui. Então, esse rackzinho veio para cá. Ele pode fazer, às vezes, de um banco, então gera essa conversa de quem está sentado ali, aqui. Esse espaço fez mais sentido deixar ele realmente mais livre, né? Eventualmente tem uma gravação aqui, tá com pedestal, cantando, tocando, então tá mais livre. E esse rack, ele consegue deixar livros, né? Ele me contou que ele tá
com vontade de começar a ler mais, então de repente ter à mão aqui os livros que estão lendo, além da estante, que é um apoio super generoso para ele ter, enfim, o que for necessário e adequado para que ele tenha esse espaço, enfim, como um cantinho criativo de trabalho, mas também de descanso. Bom, aqui a gente termina o nosso tour nessa casa, que foi uma das casas mais especiais que eu já fiz, foi o encontro realmente que eu tive com o João JP, que é um músico maravilhoso, mas também é um cara muito legal. Foi muito legal poder participar desse momento junto com ele, né, que é um momento de virada, é um momento, enfim, de grande ascensão, e ele poder escolher as coisas, isso foi tudo muito significativo aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixem os seus comentários, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, interajam comigo, porque eu adoro responder aqui vocês, mandem sugestões, ideias, e é isso, toda quarta-feira a gente tem um vídeo novo aqui às 8 horas, e a gente vai seguir esse ano produzindo muito conteúdo legal, para que a gente possa continuar essa nossa troca. Até o próximo!